Fala, palmeirense. Chega o Natal, mas não chega a 21h30 de quinta-feira. A ansiedade é grande. Pedir para você se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar, deixar seu like. O canal Diego e o Atomarada tá chegando às 13 mil, quase 14 mil inscritos. Acho que temos 13.700, se não me engano. Muito obrigado por vocês estarem se inscrevendo no canal, por compartilharem, por curtirem, por contarem para os outros palmeirenses que aqui tem um canal que fala de Palmeiras com vídeo todo dia. E ó, novidade para vocês, a partir de semana que vem a gente vai ter pelo menos 2 lives. Então a live dessa sexta-feira, 4 horas da tarde, está confirmadíssima, e semana que vem a gente vai ter mais alguma. Vamos ver se a gente faz no horário mais noturno de repente, para poder pegar um público diferente da que a gente fez, que pegou um público na parte da tarde, né? Hoje a gente faz de repente de manhã também, podemos fazer os 3 horários também. Podemos semana que vem, com o sucesso dessa primeira live, a gente quer investir mais no formato, a gente percebeu que vocês também gostaram, e enfim, vamos aí pensar como a gente pode fazer os horários para chegar a mais pessoas. E essa live vai fazer mais sentido ainda se o Palmeiras fizer a boa na quinta-feira, né, e passar da LDU. Eu venho insistindo, não só aqui no meu canal, como também no MM com o Massini, em conversas com palmeirenses e grupos e que tais, que eu tenho total confiança que o Palmeiras vai passar, tenho plena confiança que o Palmeiras vai passar. Eu já pintei vários cenários na minha cabeça. Eu estava conversando até com o Márcio, que é um dos caras mais queridos que tem aqui no condomínio, porque ele é responsável pela Barraca do Milho Verde, que toda segunda-feira tem a feira livre aqui no condomínio, que eu moro em Jundiaí, e o Márcio é presença garantida toda segunda-feira, e é um palmeirense fanático também, teve no Allianz domingo para ver aquele empate com o Cruzeiro, saiu de lá frustrado, xingando todo mundo, disse que a filha dele teve que acalmar ele até, e eu tava explicando para ele, falei, cara, eu acho totalmente factível, acho totalmente possível que o Palmeiras consiga fazer esse resultado, 3-0, tanto 3-0 quanto 4-0, bem possível, não é nada difícil para o Palmeiras fazer um gol no comecinho, fazer um gol no fim do primeiro tempo, virar com 2-0, e virando com 2-0, faz 3, né? E aí, vamos ver se não toma 1, né? Mas eu acredito muito no Palmeiras, acredito muito nesse time, acredito muito nesse esquema, que vinha mostrando uma evolução, que deu de fato uma caída esses últimos 2 jogos, mas foi só esses últimos 2 jogos, são 3 jogos sem vencer, mas a derrota para o Flamengo no Maracanã, a gente viu que circunstâncias foi, o Palmeiras jogou inclusive melhor que o Flamengo. A derrota para a LDU foi realmente aí totalmente fora da curva, a gente pode citar uma série de fatores, mas ter jogado muito mal e ter entrado com a postura errada também está na conta, né? Acho que o Palmeiras não entrou com a postura ideal para quem vai disputar uma semi de Libertadores, né? Então acho que teve coisa a resolver também. E o jogo com o Cruzeiro aí foi um jogo difícil, foi um jogo truncado, um jogo que, enfim, o Palmeiras não conseguiu encaixar seu jogo, o juiz não deixou o jogo fluir, o Cruzeiro também jogou um bom futebol, uma coisa que o Abel sempre fala, né? O Palmeiras não joga sozinho, o Palmeiras joga contra o adversário, e às vezes o adversário consegue fazer, vou chegar mais perto aqui, acho que a câmera tá longe aqui, ó. Às vezes o adversário consegue fazer uma estratégia que breca o Palmeiras, isso acontece, isso é normal. O que não é normal é o 3-0 da LDU, não pela derrota em si, mas por ser um 3-0, realmente isso foi fora da curva, e agora o Palmeiras tem uma missão, não é impossível, então não vou chamar de missão impossível, mas uma missão dificílima, né? O Palmeiras tem dificuldade com eliminatórias de Libertadores. Vamos lembrar que o Palmeiras não consegue ganhar uma eliminatória de Libertadores em casa desde aquela do Atlético Mineiro, né? Que também não venceu aquele jogo. O Palmeiras tem essa dificuldade, virou de Paulista, virou de Paulista mais de uma vez, né? Conseguiu reverter até um 3-1 no São Paulo, no final do Paulista, de 23, mas o Palmeiras tem dificuldade com esse mata-mata assim, e é hora de espantar mais esse fantasma, né? O Abel Ferreira até falou num vídeo que a gente usou no nosso vídeo, numa resposta que a gente usou no nosso vídeo da coletiva há um tempo, a gente usou essa fala dele, que ele fala, cara, para tudo tem uma primeira vez e será uma noite mágica, e cada vez, quanto mais vai chegando o dia, eu pelo menos estou com uma ansiedade positiva, no sentido de vai ser uma noite mágica, eu sinto que vai ser uma noite diferente. A classificação eu acredito que vai dar, mas ela pode não vir, mas o importante é eu acredito que vai ser uma noite mágica, e o Allianz Parque está precisando de uma noite mágica novamente, como foi o 5-0 no São Paulo em 23,
como foi a virada para cima do São Paulo também, o 4-0, como foi a virada para cima do Santos, o contra o Água Santa, enfim, esse próprio jogo contra o Atlético Mineiro, que o Palmeiras jogou sem dois, e os dois eram o Scarpa e o Danilo, quer dizer, tá na hora do Palmeiras encontrar essa nova virada, e eu acredito que os jogadores estão muito dispostos a entregar tudo que eles puderem por esse resultado, e eu acredito, mas há dúvidas no time, né? A gente já vem falando disso há algum tempo. Ontem o Aníbal Moreno treinou normalmente sem bola, ele é opção pro Abel. Eu acredito que ele vá começar a partida jogando, né? O Abel gosta de deixar esses caras que voltam de lesão primeiro no banco, depois entrando aos poucos, mas não é hora. Não é hora de fazer qualquer tipo de concessão nesse sentido, é hora de usar todo mundo que precisa usar. E o Martínez não fez um bom jogo. O Martínez perdeu a posição de reserva imediata da volância, dá para cravar isso. O Palmeiras, o Martínez perdeu ele não é mais a primeira opção se o Aníbal não joga. O Fux é esse cara. Olha, e não acharia difícil o Fux virar o cara também, virar o volante, porque o Fux ele traz uma dinâmica diferente pro time, um passe enfiado, ele pode se transformar num terceiro zagueiro com o jogo andando, ele é um cara mais alto. Não sei se o Fux não ganha essa posição não, mas eu aposto no Aníbal começando essa partida, como aposto no Giai começando na direita também. Acho que há algumas dúvidas, né? Vamos por lá. Carlos Miguel, sem dúvida. Kelvin ou Giai? Eu acho que vai o Giai. O Kelvin fez 2 partidas muito ruins, e a segunda partida ruim contra o Cruzeiro mostrou que ele ainda está muito cansado, né? Ele erra um lance bem na frente de onde a gente assiste, bem no banco de reservas do Cruzeiro, e na hora ele já é sacado, porque ele toma um drible ali daquele menino Kaique do Cruzeiro, lateral esquerdo, baixinho, que ciscador, chato pra caramba, cansou o Kelvin até a hora que a comissão técnica falou, sai, e entrou o Giai. Com o Giai, o Palmeiras perde bastante do seu poder ofensivo, né? Mas ganha força, ganha segurança na defesa um pouquinho maior. O Giai também pode fazer um terceiro zagueiro. Então acredito que o Giai recupere a posição agora. Gomes e Murilo, sem dúvida. Piquerez, sem dúvida. Considero que o Aníbal começa o jogo, mas o Fux não será uma surpresa total se o Fux começar jogando também não. Aí temos o Andréas. Do lado de cá, para mim é o Maurício, acho que não tem que inventar. Acho que o Veiga decretou a saída dele. E aí, do outro lado, que também resta uma terceira dúvida, né? A gente já falou da dúvida do Kelvin ou Giai, a gente falou da dúvida ali no meio campo, né? Se pode ser o Martínez, o Aníbal ou o Fux. Eu acredito que o Maurício não chega a ser uma controvérsia, mas tem uma terceira dúvida, que é o Felipe Anderson. O Felipe Anderson tem caído de produção também. Ele não vem jogando bem, ele tem demonstrado um cansaço, eu tenho falado disso aqui em outras lives, já falei sobre isso, ele está cansado, dá pra ver que ele está desgastado. Estamos chegando também no final da temporada, né, 28 de outubro, 29 de outubro, nessa quarta-feira, e cara, de fato, dá pra ver que alguns jogadores estão abrindo o bico. Eu acho que o Felipe é um deles, e nesse sentido, talvez o Sousa apareça. O Sousa, vamos lembrar, que foi um jogador contratado aí a peso de ouro pelo Palmeiras. O Palmeiras tirou ele de um time da Premier League, que seja o Nottingham Forest, né, que não é o Manchester City, nem o Liverpool, mas é um time da Premier League com um orçamento gigantesco, e o cara veio jogar no Palmeiras. O Palmeiras tem esse prestígio, o Palmeiras tem essa grana, e assim, é um jogador que pode entregar mais do que está entregando, claramente, e é uma hora para ele fazer isso. E eu acredito que com o Felipe o Palmeiras ganhe mais consistência tática, né? O Felipe consegue desempenhar uma função tática melhor do que o Sousa. O Sousa é mais um cara de ponta, né? O famoso ponto esquerda destro. Ele vai fazer a mesma jogada toda vez. Às vezes ele executa muito bem, às vezes ele não executa tão bem assim, mas a jogada dele é aquela lá. Esquerda, corte para fora, corte para dentro, cruzamento em arco. Ele faz isso muito bem. O problema é que talvez o Palmeiras precise de um pouco mais que isso, porque a zaga da LDU é uma zaga muito alta. Aquele jogador haitiano, AD, se não me engano, é muito alto, muito bom jogador pelo alto. Então acredito que o Palmeiras vai sofrer um pouco com isso. Mas a dúvida para mim persiste ali entre Felipe e Ramon Sousa. E no ataque aí não tem dúvida, é Flaco e Roque. Eles aí não perderam alguns jogos e não jogaram juntos, depois não fizeram grandes apresentações. No Maracanã o Flaco se intimidou um pouquinho, eu achei, com algumas chegadas do Jorginho ali, achei que ele, não vou dizer que ele pipocou, mas ele balançou ali com algumas chegadas. O Vitor Roque não, esse não se abala com nada, não se intimida com nada, é um trator e vai para cima da LDU. E assim, amanhã vai ter mais vídeo, a gente vai conversar mais sobre isso, mas eu já
tô praticamente cravando aqui, cara. Eu acho que o Palmeiras tem grandes chances de passar. Se eu tivesse que jogar uma grana, eu não sou muito de apostar, mas se tivesse que jogar uma grana, eu dividi um pouco meus investimentos ali, não ia apostar tudo no Palmeiras não, pelo simples fato de eu ser muito conservador, eu ia colocar uma graninha na LDU. Até porque eu acho que hoje, pelo resultado, tá 60% para a LDU, 40% para o Palmeiras. Mas à medida que o jogo for esquentando, esse patamar vai mudar e o Palmeiras vai chegar com força para jogar essa semifinal aí, e eu acredito. Acho que vocês também acreditam no fundo, não é isso aí? Fala a verdade. Muito obrigado para você que chegou até aqui nessa live. Se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, ative o sininho, deixa seu like, deixa seu hype. Estamos chegando em 13.600 inscritos, queremos chegar em... Não, estamos chegando em 3.700. Queremos chegar em 15 mil até o final do ano. Quando eu faço o MM lá no canal do Massini, ele fala em 20 mil. Pô, se chegar em 20 mil, maravilha, coisa linda. Mas eu ficaria muito contente se a gente batesse 15 mil inscritos. E vou lembrar vocês mais uma vez, Marada Live, sexta-feira, 4 horas, neste mesmo canal. Beleza? Vejo vocês no próximo vídeo, um abraço e até lá.